Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tornando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Ou senão, ai, vem o esposo. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Jesus Cristo, obrigado por tua palavra. Meu Deus, que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada. Meu Deus, que a tua palavra nessa noite, meu Deus, possa, meu Deus, entrar, penetrar, tocar nos nossos corações de uma maneira muito especial. Aonde, meu Deus, a nossa voz chegar, aonde nossa voz alcançar, que pessoas também sejam alcançadas pelo poder da tua palavra, porque a tua poderosa palavra, meu Deus, ela transforma vidas, ela salva vidas, e esse é o nosso objetivo, de ganhar almas para o teu reino, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. O que crê, diga amém, e pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, todos nós conhecemos essa passagem, uma passagem bem conhecida de todos, né? É uma passagem que todos nós temos ouvido, temos pregado, temos falado e temos anunciado o tempo todo, mas é uma mensagem que é atual, é uma mensagem que é para os nossos dias, é uma mensagem que é para hoje, é uma mensagem que ela está renovando a cada momento das nossas vidas. Essa passagem é uma passagem atual. A parábola das 10 virgens tem muito a ver com a igreja atual, conosco, com o nosso momento, com a nossa realidade, com a nossa vida, e podemos refletir o que significa cada texto desse. Nós falamos das virgens, as virgens representam a igreja. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Será se nós podemos ir lá? Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, 17. Que diz: E o Espírito e a esposa diz: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Queridos, então a Virgem representa a igreja, e o Espírito e a esposa diz: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O noivo representa Jesus Cristo. Está em Marcos capítulo 2, versículo 19, versículo 20. As bodas representam a volta de Jesus. Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A lâmpada representa a luz do mundo. E nós somos a luz do mundo. Nós somos essa luz que vai brilhar, essa luz que precisa brilhar, essa luz que precisa iluminar.
iluminar a vida de quem? De quem está na escuridão. A vida de quem está no escuro, de quem está afastado, de quem está nas trevas. E o azeite representa a unção do Espírito Santo. Segunda carta de João, capítulo 2, versículo 20. Isso é o simbolismo dessa passagem que nós lemos, onde fala das virgens, do noivo, das bodas, da lâmpada e do azeite. As virgens representam a igreja. Nós somos a virgem. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos as virgens. Mas virgens prudentes. Não as nécias, mas aquelas que são prudentes. Aquelas que querem compromisso com o noivo. Aquelas que querem compromisso com o reino de Deus. Aquela que quer compromisso com o céu. Aquela que quer compromisso com o reino de Deus. Podemos entender, queridos, que as 10 virgens representam a totalidade das igrejas. Essas 10 virgens representam a totalidade das igrejas. Amados, contudo, metade delas estão despreparadas, dispersas, assim como esse texto nós acabamos de ler. 5 prudentes, 5 virgens. A metade estavam preparadas, a metade estavam dispersas. É o que nós vemos todos os dias. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão dispersos, estão distantes, estão afastados, estão longe, despreparadas para a volta do Senhor Jesus. E acima de tudo, precisamos saber que a igreja somos nós, eu e você. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como deve ser a igreja dos últimos dias, queridos? Como deve ser a igreja dos últimos dias? Vamos fazer um apanhado, uma comparação entre as virgens nécias e as virgens prudentes, para nós entendermos como deve ser a igreja dos últimos dias, a igreja da última hora. Olha o que diz o versículo 5, capítulo 25 de Mateus. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui nós vamos fazer uma comparação das que estão dormindo e aquelas que estão acordadas. Amados, a igreja que está despreparada está dormindo como as virgens nécias. A igreja que está despreparada, a igreja que não está esperando o noivo, é como essas virgens nécias, que estão despreparadas, que estão dormindo, que não estão nem aí. E como saber se a igreja está dormindo? Como é que nós podemos entender, saber se essa igreja está dormindo? Primeiro, se está descansando ao invés de trabalhar. Será que nós estamos trabalhando para o reino de Deus? Será que nós estamos de mangas regaçadas para trabalhar em prol do reino de Deus? Ou se nós estamos descansando? Segunda coisa, se está com os olhos fechados e não enxergando os desafios aos nossos redor. Tem muitos desafios, irmão Fernando, à nossa volta. Irmãos, tem muitos desafios à nossa volta e nós precisamos enxergar quais os desafios que nós temos que lidar todos os dias da nossa vida. Terceira coisa, se estiver mais preocupado consigo mesmo do que com a salvação das almas, será que nós estamos preocupados conosco ou com aqueles que estão à nossa volta, que estão padecendo, que estão desviando, que estão se afastando, que estão esfriando? Ou nós estamos preocupados em nós mesmos? Isso, queridos, tem como nós saber se a igreja está dormindo ou se a igreja está acordada, se nós estamos atentos para os acontecimentos ou não. Infelizmente, nos últimos tempos, muitas igrejas estão dormindo espiritualmente. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente, amados. Infelizmente, as pessoas não estão dando mais atenção para a volta de Cristo, não estão dando mais atenção para o arrependimento, não estão dando mais atenção para o pecado. O pecado já não faz mais medo das pessoas. As pessoas já não têm mais medo de pecar. As pessoas já não têm mais medo de desagradar o coração de Deus. As pessoas perderam o medo, perderam o temor. A igreja hoje está vivendo de qualquer maneira.
E nós precisamos mudar esse conceito, queridos, porque Jesus está voltando. Hoje nós não ouvimos mais mensagem de arrependimento. Hoje nós não ouvimos mais mensagem da volta de Cristo. Hoje nós não ouvimos mais mensagem de Jesus está voltando. Hoje nós ouvimos mensagem de vitória, de prosperidade, de conquista, de bens, disso e daquilo, e Jesus está voltando e a igreja está dormindo. Quando eu falo igreja, eu não estou generalizando, mas uma boa parte da igreja estão como essas virgens nécias, estão despreparadas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E como fazer para que a igreja esteja acordada? Como nós devemos fazer para nós estar atentos e acordados o tempo todo? Primeiro, mantendo-se alerta à espera da volta do Senhor. Nós precisamos estar atentos à espera da volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Mais uma coisa, vigilante diante dos desafios que há no mundo. Nós temos que estar vigilantes para o que está acontecendo à nossa volta. Nós temos que estar atento para as coisas que estão surgindo todos os dias à nossa volta, tanto no Brasil quanto lá fora. Nós temos que ficar atentos contra isso. Hoje pela manhã nós pregamos sobre em Ezequiel capítulo 38 e 39. Falamos sobre a profecia que foi contra Gog e Magog, contra Gog. E nós fomos destrinchando sobre o capítulo 38 de Ezequiel. Uma profecia há 587 anos antes de Cristo, que ela vai se cumprir. Não se cumpriu. Vai se cumprir porque fala ali da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, quando ele toca no Monte das Oliveiras, quando Israel é cercado pelo exército mundial. Nós falamos sobre isso de manhã. E nós temos que estar vigilante e atento sobre essas coisas que estão acontecendo no mundo todo hoje. E muitas das vezes a igreja está dispersa, está desatenta, está muitas das vezes nem aí para o que está acontecendo, e nós precisamos estar atentos. E mais uma coisa, como saber ou como fazer para que a igreja esteja acordada, ocupada pregando o Evangelho. Nós temos irmãos que estão pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, como Paulo disse para Timóteo. É isso que nós temos que fazer, pregar o Evangelho. Não nos resta mais fazer mais nada a não ser pregar o Evangelho, a não ser pregar essa mensagem, a não ser pregar a boa-vinda, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nos resta, amado. Deus quer uma igreja que não durma como as virgens, mas quer que a igreja esteja atenta como as sábias. A igreja precisa lutar contra o sono espiritual e manter-se acordado o tempo todo, queridos. Nós precisamos estar acordados o tempo todo, porque Ele está voltando. Jesus está vindo. E se nós estivermos dispersos e preocupados com mais o quê? A não ser de pregar essa mensagem, a não ser de levar essa mensagem àqueles que estão à nossa volta, de levar esse Evangelho àqueles que estão desanimados. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão desanimados? Quantas pessoas hoje já não têm mais fervor na alma, mais ousadia no espírito? As pessoas hoje estão acomodadas. As pessoas hoje não querem mais o compromisso com a palavra de Cristo, não quer mais. As pessoas hoje querem estar no seu conforto, na sua casa, assistindo pregação online, como se fosse a mesma coisa que nós estivéssemos aqui reunidos, congregando juntos, em família. É isso que precisamos fazer, estar reunidos, juntos, congregando, como diz o apóstolo Paulo. Precisamos aquecer as nossas almas e os nossos corações com o fogo do Evangelho, com a palavra de Cristo, queridos. Nós temos que estar como soldados à espera do amanhecer, e a igreja deve estar vigilante o tempo todo.
O tempo todo a igreja deve estar vigilante, deve estar atenta. E como está nós espiritualmente? Nós estamos dormindo ou nós estamos acordados? Nós não podemos dormir. Nós temos que ser igreja despertada para o Senhor. Despertada para perceber o que está acontecendo à nossa volta nos últimos momentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, olha o que diz. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Como é que nós estamos hoje no atual momento? Nós estamos apagados ou nós estamos iluminando? Nós estamos dando brilho, nós somos luz, ou nós estamos com as nossas lamparinas apagadas? Amados, uma igreja despreparada para a volta do Senhor, ela está com a sua lâmpada apagada. E nós temos que acender a nossa lamparina. Esse texto que nós lemos, queridos, isso é o que está acontecendo hoje. Hoje, quantas pessoas hoje, irmão Fernando e irmãos, estão com as suas lamparinas apagadas? Já não dá mais brilho, já não tem mais graça, já não tem mais unção, já não fala mais de Cristo, já não fala mais da volta do Senhor, já não conversa com as pessoas e prega o Evangelho, porque a lamparina se apagou. Como a lamparina dessas 5 virgens, elas não se prepararam, e nós precisamos nos preparar. Talvez demore mais um tempo, não sei quanto tempo vai demorar, mas nós temos que nos preparar para aguardar Jesus, para esperar Ele. Mas está demorando, eu não vou aguentar tanto tempo. Nós precisamos aguentar. Aqui está o exemplo das 5 prudentes, ela está dando um exemplo para nós aqui. Não importa o tempo que passar, não importa a luta que você está enfrentando, não importa as adversidades que você está atravessando, precisamos estar com azeite na nossa vida, precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos estar preparados para qualquer momento o Senhor voltar e nos pegar, fazendo o quê? Vigilantes. Nós precisamos, amados, estar assim, como essas 5 virgens prudentes. Vai buscar, porque se nós dividir, vai faltar para nós também. Então nós precisamos, amados, não importa, eu não sei como é que você está, eu não sei como é que você está, mas nós precisamos continuar firmes na fé. Nós precisamos continuar com as nossas lamparinas acesas. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim: poxa, aquele é um servo de Deus. A pessoa tem que olhar para você e falar assim: lá vai uma serva de Deus. As pessoas têm que olhar para você e não julgar você pela aparência, mas olhar como um homem e mulher de Deus. Não importa o que nós estamos enfrentando, queridos, nós temos que testemunhar o amor de Cristo em nossas vidas, para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. O que diferenciou essas pessoas? Ela diferenciou porque elas estavam preparadas. Estava na hora, sabendo que o noivo ia aparecer, mas elas estavam preparadas. Nós temos essa convicção que Jesus vai voltar, e nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa. Amados, uma igreja despreparada para a volta de Jesus, ela está com a lamparina apagada. E como saber se a igreja está apagada? Primeiro, se não estiver dando testemunho de vida. Se nós não estiver dando testemunho de vida, a nossa lamparina está apagada. Se nós não estiver falando do amor de Cristo, ganhando almas para Jesus, dando testemunho por onde nós for, no trabalho, na escola, na rua, aonde nós estivermos, nós estamos com a nossa lamparina apagada. Segunda coisa, se não estiver pregando o Evangelho, se nós não estiver pregando o Evangelho, nós estamos com a nossa lamparina apagada. Terceira coisa, se estiver sem brilho e sem alegria, nós estamos com a nossa lamparina apagada. Nós precisamos brilhar. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal é para quê? Para dar sabor. Nós temos que dar sabor na vida das pessoas. Nós temos que brilhar onde nós chegarmos. Nós precisamos brilhar, precisamos dar o sabor.
Você pode comer a melhor comida que você fizer, ou que alguém fizer, ou em qualquer restaurante. Quando você provar daquela comida, se aquela comida não tiver com sal na medida correta, ela não presta, ela perde o sabor. Ou sal de mais ou sal de menos, ela não está legal. Tem que estar na medida. É assim ou não é? Você se depara com a comida que você gosta. Você, né? Quando você senta para degustar, para comer aquela comida, você observa que aquela comida está salgada. Você observa que aquela comida faltou um pouquinho de sal. E quando você põe um salzinho depois, não fica o mesmo gosto, né? Sempre altera alguma coisa e não é como você queria que tivesse. Assim é a vida do cristão. Nós temos que estar no tempero certo, para temperar a vida das pessoas. Nem salgar demais e nem faltar sal. Amém, irmãos? Amados, é lamentável que hoje muitas igrejas estão apagadas. É lamentável que muitas igrejas estão despreparadas. Divisões, escândalos estão apagando muitas igrejas. Em contrapartida, queridos, as igrejas que estão cheias de holofotes, que não refletem a glória de Deus, e sim a glória do homem. As igrejas hoje, irmãos, estão com holofotes para si próprio. As pessoas hoje, as igrejas hoje querem marketing, quer a glória para si e não para Deus. Nós precisamos dar toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Até nos louvores que nós cantamos, tem que ser toda a honra e toda a glória dada para Deus. Aleluia. Todo louvor para Deus, não para nós. Hoje as letras das músicas eu determino, né? Tem que ser do jeito do cantor, tem que ser do jeito da letra da música, e não é assim. O louvor tem que ser para Deus, a honra tem que ser para Deus, a glória tem que ser para Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. A igreja da última hora precisa ser uma igreja iluminada. Nós temos que ser iluminados, queridos. Como fazer para a igreja se manter acesa, amados? Como precisamos? Primeiro, trabalhar o caráter e testemunho de vida dos seus obreiros, dos seus membros. Nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos dar esse testemunho. A nossa vida tem que ter caráter. Eu costumo falar para as pessoas, irmãos, nós temos que testemunhar. Você é de qual igreja? Sou da igreja tal. Se você não testemunhar aqui, você não vai ganhar almas para Jesus. Não é assim, irmão Fernando? Se nós não testemunhar como servo de Deus, nós não ganhamos almas para Jesus, porque as pessoas vêem algo errado em nós, e Paulo falou: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Hoje eu estava pregando, hoje de manhã, porque nós temos estudo bíblico domingo de manhã, e eu falando de manhã que o apóstolo Paulo foi um perseguidor de cristão, e o irmão falou: não sabia disso. Eu falei: foi um perseguidor da igreja de Cristo. E todas as vezes que uma pessoa persegue um crente, um cristão, um servo de Deus, ele está perseguindo o próprio Cristo. Porque quando Paulo estava indo para Damasco prender os cristãos, quando Jesus aparece para ele, Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo estava indo perseguir um cristão. Mas todo aquele, meu querido, que persegue um cristão, ele está perseguindo o próprio Cristo. Paulo estava indo prender, perseguir, açoitar, bater, prender os cristãos. E quando alguém te persegue, quando alguém te calunia, quando alguém faz coisa errada contra a tua vida, ele está fazendo contra o próprio Cristo. É por isso que nós temos que ser sal e luz aonde nós estivermos, porque nós temos um advogado no céu, porque nós temos um advogado que nos guarda, que nos protege. Amados, nós não precisamos de homens, nós temos Cristo, o nosso advogado, o nosso juiz, que está olhando por nós, nos guardando. É isso que nós temos que fazer. Saulo estava indo perseguir a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ai daquele que mexe com a menina dos olhos do Senhor. Ai daquele, irmã de Deus, que mexe com você. Ai daquele, irmão Fernando. Ai daquele, Regina, Cláudia, Alda. Ai
daquele que mexe com a gente. Por isso que nós temos que estar na posição para Deus poder defender a gente, para Deus poder agir a nosso favor. Por isso que nós temos que andar corretamente, amados. Por isso que nós temos que estar fiel à palavra de Deus. Amém? Como fazer para que a igreja se mantenha acesa? Mais um ponto: ocupar-se pregando o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Precisamos ocupar pregando o evangelho para ser essa igreja, queridos, para ser essa igreja cheia do Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Nós temos que ser essa igreja como essas 5 virgens eram: vigilantes, atentas, acordadas, esperando. Será que nós estamos com paciência, com tempo para estar aguardando o noivo chegar? Você lembra do tempo de Noé? Noé estava avisando, Noé estava anunciando, e as pessoas não estavam dando ouvido, não estavam nem aí. Do mesmo jeito é no nosso tempo hoje, querido. Hoje nós estamos anunciando, estamos pregando, e a igreja está anunciando, e as nécias estão dispersas, estão por aí de qualquer maneira, amados. Nós precisamos buscar energia e luz do Espírito Santo para clarear as pessoas que estão lá fora. O que é que nós estamos fazendo, queridos, para levar essa mensagem ao pecador? Ou será que o pecador não está nos ouvindo mais? Porque naquele tempo Noé estava avisando, as pessoas chamavam Noé de louco. É um velho louco. Hoje eu tenho certeza que o pessoal está passando por aí anunciando, pregando, e as pessoas não estão nem aí. Hoje nós estamos aqui com terça, quinta e domingo, e as pessoas não estão nem aí. Porque as pessoas, irmãos, não estão mais preocupadas, não têm mais medo de pecar. As pessoas perderam o medo do inferno. As pessoas, você fala de inferno, você fala de arrependimento, você fala da volta de Cristo, e as pessoas não estão nem aí mais, irmãos. As pessoas até brincam com isso, porque perderam o temor, perderam o medo, perderam o medo de ir para o inferno. A palavra inferno já não faz mais medo. O pecado já dominou a vida das pessoas de uma maneira tão grande que as pessoas não estão mais nem aí para o evangelho de Cristo. E quando as pessoas vêm, querem buscar bênção, não querem buscar o céu, não querem buscar o reino, não querem salvação, querem apenas as mãos do Senhor. Irmãos, você veja que quando Jesus pregava, a Bíblia diz que multidões estavam ali do lado dele. Por que uma pessoa era curada, outra pessoa era curada? Por quê? Porque aquela multidão queria só se alimentar do pão e do peixe, queria só o milagre de Jesus. Mas tinha verdadeiros adoradores, tinha pessoas que estavam ali porque criam no Senhor. Assim como pregamos semana passada de Bartimeu. Bartimeu gritava, a multidão mandou se calar, mas ele continuou gritando porque sabia que era a última oportunidade dele. E nós não podemos perder a nossa oportunidade, queridos. Nós não podemos deixar essa passagem, essa palavra passar sem nós buscar ela e nós não querer ela para nossas vidas, para os nossos corações. Precisamos receber essa palavra em nossos corações. Que essa palavra não seja como a palavra do semeador, que vai caindo de qualquer maneira, que vai caindo no meio dos espinhos, no meio das pedras, numa terra que não tem raiz, que não pode enraizar. Mas essa palavra ela tem que cair numa terra fértil, numa terra que vai produzir frutos. É isso, queridos, que precisamos entender. Amados, Deus quer uma igreja que seja luz do mundo. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo, queridos. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que brilhar no mundo. Nós temos que brilhar por onde nós passarmos. Nós temos que brilhar por onde nós formos. Nós temos uma obrigação, um dever, uma missão de brilhar, porque nós somos luz. As trevas não podem nos apagar. Nós precisamos brilhar. O mundo vai continuar nos odiando porque nós pregamos essa palavra.
O mundo vai continuar nos odiando porque nós temos essa mensagem que o mundo não tem, mas nós temos. Amados, essa mensagem ela tem que continuar sendo pregada todos os dias, porque Jesus está voltando. Porque Jesus vai voltar, queridos. Por isso a igreja precisa manter sua luz sempre acesa. Amados, nunca deve se deixar de levar pelos prazeres dessa vida, pelas coisas desse mundo. Nunca devemos trocar a luz de Cristo pela escuridão do mundo. Nunca devemos ter pacto com as coisas lá de fora. Tudo nos atrai, mas sabemos que isso é passageiro. A nossa morada definitivamente não é aqui. Nós temos uma morada no céu. Nós temos um reino nos aguardando. Nós temos uma cidade nos esperando. Porque Jesus falou em João capítulo 15. Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem moradas para nós, queridos. Tem uma morada nos esperando, queridos. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Eu não sei se nós aqui vamos ver Jesus voltar, ou talvez nós vamos primeiro, mas que nós vamos para essa morada, nós vamos. Nós precisamos, amados, unirmos na fé, estarmos juntos na fé, buscarmos juntos, porque dias ruins vão chegar, dias turbulentos vai acontecer, e se nós não estivermos firmes na fé, na esperança da vinda de Cristo, na esperança da salvação, nós vamos perder nossa coroa, nós vamos ficar para trás também. O mundo não pode encharcar o nosso coração com os prazeres dele. Jesus venceu as tentações no deserto, uma por uma. Satanás sabe o nosso ponto fraco. Satanás sabia que Jesus estava com fome e ele sabia, a primeira coisa que ele fez foi oferecer pão. Transforme essas pedras em pão, porque você está com fome. Ele sabe, irmãos, qual é a nossa necessidade. Ele sabe aquilo que queremos, aquilo que almejamos. Então ele vem trazer aquilo. Primeira coisa que ele vem trazer é aquilo que você realmente está precisando. Jesus estava com fome depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Eu vou pegar ele porque ele está com fome. Olha, você tem poder, faz essas pedras transformar em pão. Nem só de pão vive o homem. Nós temos que ter a palavra na ponta da língua para debater contra Satanás, para expulsar Satanás da nossa mente. Quando ele vem lançando palavras, desejos em nossa mente, nós temos que expulsar. Hoje o irmão deu um testemunho maravilhoso aqui, o irmão Dácio. Ele veio para a igreja, aqui ainda nós estávamos em casa. Ele veio fumando e veio bebendo, 45 anos fumando e bebendo. Hoje ele testemunhou que hoje nem fuma mais e nem bebe mais, e está ansioso para batizar. Então veja que maravilha, irmão, o que é que o Espírito Santo de Deus faz. É isso que Deus faz quando a pessoa vem sedenta, quando a pessoa vem com vontade de mudar de vida. Ele muda. Ele disse que sentou assim no apartamento dele, olhou aquele monte de lata antes de deixar, né? Olhou assim, ele falou assim: foi uma coisa que o Espírito Santo mexeu. Por que esse tanto de coisa que eu estou fazendo? Eu estou bebendo tudo isso? Ele falou que naquele momento ele parou de beber. Ele viu aquele monte de latinha lá. E louvado seja Deus, um homem que bebeu e fumou 45 anos, querido. É só Deus que faz isso. Eu falei: irmão, é porque você está sedento, você está fervoroso, você se converteu de verdade, você quer Cristo. E todo domingo vem lá de Paulínia para cá. Todo domingo paga pedágio, vem para cá. Está conosco aqui. E Deus está cuidando, quer batizar, vai batizar. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Amados, como está a sua luz? Como está essa candeia dentro de você? Como está esse azeite dentro de você? Como está a tua fé? Está renovada? Está ativada? Como você está diante de Deus? As 5 virgens prudentes estavam preparadas.
estavam com a lâmpada acesa e estavam com a reserva. Nós precisamos ter essa reserva em nossas vidas. Nós precisamos ter essa reserva em nossas vidas. A igreja despreparada é uma igreja carnal e não espiritual. Olha o que diz o versículo 4. O versículo 4 diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Amados, como é uma igreja carnal? Primeiro, não tem a oração e a pregação como prioridade. A pessoa que é carnal, quando eu falo a igreja, eu estou falando de ser humanos, nós somos a igreja. A igreja carnal, ela não tem a oração e a preparação como prioridade, a pregação como prioridade. Então nós precisamos priorizar tanto a oração como a palavra de Deus em nossas vidas. A igreja avivada, a igreja acesa, é isso aí. A igreja carnal, ela não prioriza nem a oração e nem prioriza a palavra. Segunda coisa, a igreja carnal voltada para si mesma e seus próprios interesses. Terceira coisa, a igreja carnal não presta serviço ao próximo para mostrar o amor de Deus. Amém? A igreja carnal, ela não presta serviço ao próximo para mostrar o amor de Deus, para levar essa mensagem, esse evangelho ao próximo. Ela quer tudo para si. Queridos, a Bíblia diz que as virgens nessas estavam movidas pela vontade carnal. A Bíblia diz que elas não entenderam a seriedade do que estava acontecendo. Por isso deixaram suas lâmpadas vazias. E quantas pessoas têm deixado as suas lâmpadas vazias? Quantas pessoas têm deixado se apagar as suas lâmpadas? Quantas pessoas você tem encontrado por aí? Ô meu irmão, como é que você está? Estou afastado, estou parado. Não pare, irmãos. Não desista, não desanime, não pare nem um minuto. A igreja da última hora precisa ser ungida. Quando a igreja está ungida, primeiro, vive em oração intercessora pelos perdidos e enfermos. Segunda coisa, estuda as escrituras e prega o evangelho. Terceira coisa, está ocupada ajudando o seu próximo. Isso é a igreja ungida, é a igreja que está cheia do Espírito Santo. Ela se preocupa em ajudar o próximo, ela se preocupa em estudar e pregar o evangelho de Jesus Cristo. A igreja da última hora tem que estar preparada, queridos. Tem que estar preparada para tudo isso que nós estamos falando. Ou nós somos as nécias, ou nós somos as sábias, as prudentes. Precisamos, meu irmão, nos fortalecer dia após dia, fervorosos no Espírito, constantes nas orações e nas intercessões, para que nós não venhamos deixar apagar a nossa lamparina. Quantas pessoas têm deixado a lamparina se apagar, queridos? Quantas pessoas têm ficado na beira do caminho? Quantas pessoas têm desistido? Quantos homens e mulheres vocês conhecem que já parou na caminhada? Não suportou as lutas, não suportou as dores, não suportou as provações, talvez não suportou o desemprego, talvez não suportou a enfermidade, talvez não suportou a perseguição, parou, olhou para o homem. Quando nós olhamos para o homem, irmão Fernando, nós paramos, nós desistimos. Mas quando você olha para Cristo, nada te para, nada te desanima. Quando nós olhamos para Cristo, para a cruz, nós não paramos. Parece que nos motiva a andar, parece que nos motiva a caminhar. Porque quando nós olhamos para o homem, muitas das vezes o homem quer nos perseguir, o homem quer nos parar, o homem quer nos deter. Mas Cristo está falando: continue marchando, continue caminhando, continue com a tua lamparina acesa, continue clareando no meio da escuridão. E é isso que nós temos que continuar fazendo, irmãos. É isso que nós temos que continuar fazendo. Quando a igreja está ungida, irmãos, vive em oração intercessora, vive pregando o evangelho, motivada pela palavra, obediente ao evangelho de Jesus Cristo.
Quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais a igreja deve buscar a unção do Espírito Santo. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor, nós temos que estar preparados com as nossas botijas reservadas de azeite, nos preparando para os dias maus, para os dias difíceis. Essas mulheres estavam preparadas. Elas saíram com suas lâmpadas acesas e mais a reserva do lado. As outras saíram só com a lâmpada acesa. Cadê a reserva? Acabou. Foi buscar. Quando voltou, o noivo tinha chegado. Irmãos, você como igreja é carnal ou é espiritual? Uma igreja despreparada para a volta de Jesus é impura. Olha o que diz a palavra do Senhor. E como saber se há impureza na igreja? Primeira coisa, se houver injustiça em sua forma de ser. Se nós formos injustos, nós somos uma igreja despreparada. Segunda coisa, se contaminar com as práticas mundanas. Se nós nos contaminar com o mundo, nós somos uma igreja carnal, espiritualmente falando. Terceira coisa, envelhece ou perde o vigor com o tempo. Se nós perder o vigor com o tempo, nós também somos uma igreja carnal e espiritual. Nós não podemos perder essa alegria, irmão. Eu até admiro essas irmãs, irmão. Eu admiro essas irmãs. Vem toda semana para cá sozinha. Isso é fé, isso é unção, isso é graça, isso é certeza que vai para o céu. E traz sempre um, traz sempre outro, está sempre buscando, está sempre trazendo. Por quê? Porque não quer essa bênção só para ela. Não quer só esse tesouro só para eles, irmãos. Quer dividir com os amados também. Então, amados, nós não podemos envelhecer ou perder o vigor que nós temos, que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. Não perca esse vigor, não perca esse fervor, não perca essa alegria, não perca esse chamado que Deus deu. Nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós temos um propósito. Se nós olharmos lá para fora, nós vamos tirar os olhos da cruz, os olhos de Cristo, e vamos colocar no mundo. E nós vamos perder este vigor, o vigor de falar de Cristo, de ganhar almas para Jesus. A Bíblia diz: aquele que ganha almas, sábio é. Então nós precisamos continuar com esse vigor, irmãos, com essa alegria do coração, esse desejo de estarmos juntos. A igreja perde sua virgindade quando se envolve com questões mundanas. Quando nós nos envolvemos com questões mundanas, a igreja perde a virgindade. Qual é a virgindade? O amor, o caráter, as coisas boas do Espírito Santo. Nós começamos a debater com coisas que não convêm à igreja. Nós começamos a debater com aquilo que vem denegrir a igreja, com aquilo que vem tirar a luz da igreja, aquilo que vem tirar a graça da igreja, aquilo que vem tirar a bênção da igreja. Então nós, como igreja de Jesus, nós temos que estar unidos, uniformes, unidos na fé, unidos uns com os outros, compartilhando como a igreja do primeiro século era. Como que era a igreja do primeiro século? Como diz lá em Atos, viviam em união, tudo tinha em comum, de casa em casa. Nós não podemos ter divisão, nós não podemos ter dissensões, nós não podemos ter essas coisas. Temos que estar unidos como igreja de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O versículo 12 diz: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Por que Jesus está falando que eu não vos conheço, irmãos? Não era 10 virgens? Não era 10 pessoas? Não era 10 mulheres? Por que ele falou que eu não vos conheço? Irmãos, não é só dizer que eu sou, não é só dizer que é virgem, não é só dizer que está com azeite, não é só dizer isso. Tem que viver, tem que estar preparados, tem que estar preparado, irmão. A Bíblia não fala, irmão Fernando, que Senhor, eu profetizei, eu curei, eu fiz, aquilo tudo, Jesus, apartai-vos de mim quando eu te conheço. Irmão, nós temos que estar como essas 5 virgens, vigilantes, cuidadosas,
carregando o nosso azeite, carregando o Espírito Santo com cuidado nele, para não magoar, para não chatear, para não denegrir, porque senão nós vamos ser surpreendidos um dia na presença do Senhor. Você já pensou? O Senhor fala assim: Vanderlei, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Senhor, mas eu preguei terça, pregava quinta, pregava domingo de manhã, pregava domingo à noite. Os irmãos vinham de Mogi-mirim para ouvir a mensagem que o Senhor me dava. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas por que, Senhor? Porque você vivia de oba-oba. Você não testemunhava lá fora. Você não pregava lá fora. No teu trabalho, você não era o que você é dentro da igreja. No teu trabalho, as pessoas não te conheciam como crente. Na escola, as pessoas não sabiam que você tem uma Bíblia dentro da bolsa. É esses detalhes, irmãos, que nós temos que vigiar. É esse simples detalhe que nós temos que vigiar. Ser luz onde nós passarmos. Ser sal aonde nós estivermos. Porque o mundo não respeita a gente. As pessoas lá fora, eu não sei de que é que o irmão Fernando trabalha, mas no meu trabalho eu estou lá, essa semana, esses 15 dias atrás eu estou andando com um projetista. O cara mundano, não respeita, as pessoas do mundo não respeitam ninguém. Você pode prestar atenção no teu trabalho, onde você for, as pessoas não respeitam, não quer saber se você é um cristão, se você é um pastor, se você é um servo, se você é um diácono, um obreiro, uma coisa. Se você não gosta dessas brincadeiras, eles falam com você, nem conhece você. Se passar uma pessoa, uma mulher, já tira liberdade, já cutuca, já quer mostrar. As pessoas sabem perder o respeito de si mesmo e quer que os outros também percam o respeito também. Então as pessoas não têm respeito por ninguém mais. Então, irmãos, como eu estou falando aí, trabalhando a pessoa, sabe aquelas brincadeiras que a gente não dá motivo para isso e nem dá liberdade, mas a pessoa mundana, que não tem Deus na vida, que nem para dizer assim, eu sei que você é uma pessoa séria, você não gosta de certas brincadeiras, tal, sabe? E fica fazendo, fica mexendo, fica com as pessoas, e ele vê que a gente não gosta, mas não respeita a pessoa. É isso que o mundo faz. É isso que o mundo influencia e nós temos que influenciar. Eles não têm vergonha de escutar um som alto no carro. Eles não têm vergonha de escutar um som dentro de um ônibus. Mas nós temos vergonha de escutar um louvor. O nosso carro, o som é baixinho, ou com vergonha ou medo ou alguma coisa. Mas eles são prudentes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Uma hora dessa, ó. Está escutando, né? Agora vai um de nós botar um som evangélico, um louvor. Daqui a pouco a polícia chega. Eles são mais prudentes do que a gente. Eles são mais prudentes do que nós. Eles não respeitam as pessoas. Você chega no teu trabalho lá, às vezes chega a pessoa lá xingando, gritando, falando palavrão, mas não respeita a irmã de Deus, né? No modo de dizer. Porque ele chega de qualquer maneira, ele não quer saber se você é evangélico, se você é cristã, o irmão Fernando a mesma coisa, a esposa a mesma coisa, a minha. As pessoas onde chega não está nem aí. Não respeita mais as pessoas, o ser humano como tem que respeitar. Então, amados, nós precisamos continuar brilhando. Aonde nós chegarmos, Satanás não pode apagar o nosso brilho. O mundo quer apagar. O mundo quer nos afastar, mas nós temos que continuar, de que maneira? Com o nosso caráter, com a nossa posição. Para mim dizer que eu sou crente, eu não preciso estar com a Bíblia o tempo todo na mão, numa praça, numa rua, não. A Bíblia sou eu. A Bíblia é a minha posição. A Bíblia é o meu jeito de ser. A Bíblia é o meu jeito de falar. A Bíblia é o meu jeito de caminhar. A Bíblia é o meu jeito de se comportar. Quando você tem um comportamento de cristão, as pessoas falam, você é crente?
Você é cristão? Você é pastor? Pelo teu comportamento, pelo teu jeito de falar, pelo teu jeito de se apresentar. Nós somos a Bíblia, nós somos a carta de Cristo às pessoas para o mundo. O nosso jeito de ser. As pessoas dizem que conhecem o crente só pelo andado. E nós temos que testemunhar, irmãos, por onde nós formos. Primeiramente pelo teu jeito de ser. Porque se nós se filtrar no meio do mundo e ser igual ao mundo, nós não somos sal. Se nós se misturar no meio do mundo e ser igual a eles, nós não somos luz. Nós temos que ser luz. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: não, eu não vou xingar porque o irmão Vanderlei está aqui, o irmão Fernando, a irmã Deus, a irmã Cláudia. Vamos respeitar os irmãos. Isso é bom, porque as pessoas olham para a gente com outros olhos, olham para a gente com outra maneira, olham para nós de uma forma diferente. Então isso é importante, amados. Então isso que nós precisamos ser lá fora. Essas 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas. Elas estavam atentas, porque elas sabiam que o noivo ia voltar. Aí eu pergunto: nós estamos atentos, esperando o noivo? Ou nós estamos como essas 5 virgens, só carregando uma lamparinazinha, se der um vento apaga? Ou nós estamos preparados? Se o vento soprar e apagar, tem a reserva, tem o fósforo, tem o isqueiro, tem o fogo. Essas 5 virgens prudentes esperou até adormecerem. Todas adormeceram. Mas quando viram o murmúrio, é o noivo: me dá do teu azeite, não vai comprar. Enquanto você está indo comprar, meu irmão, o noivo está chegando. Isso mostra um despreparo, um relaxo na busca e na espera do noivo. O noivo está para vir a qualquer momento. Como é que está a nossa lamparina? Como é que está a nossa lamparina? À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Já é quase meia-noite. Jesus está voltando, amados. O tempo está abreviado. Não durma, desperte, levante-se e prepare-se, acenda a sua luz, reserve azeite, não perca tempo. Não podemos perder tempo. O nosso azeite, ele tem que estar ao nosso lado. O Espírito Santo tem que estar conosco o tempo todo. Amém? Então, queridos, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, fecha os teus olhos, amados. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amado Deus Santo, Deus fiel, Deus poderoso, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, que esta mensagem nessa noite, ela possa nos despertar. Que esta mensagem, ó Deus, ela possa nos despertar para que a nossa lamparina não se apague. Meu Deus, que nós sejamos sábios e prudentes como essas virgens, Pai, dessa passagem. Que nós estejamos preparados, ó Deus, dia após dia, preparados para a tua volta. Não importa o que aconteça à nossa volta, não importa o que as pessoas do nosso trabalho tentem nos parar, tentem nos distrair, como aquele moço tem tentado me distrair. Mas eu estou, meu Deus, com teu azeite, com a lâmpada acesa, com a reserva, com o candeeiro em chamas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, não permita que o mundo venha nos naufragar,
nos bombardear com tanta bobagem, com tanta coisa ruim, mas que nós estejamos, meu Deus, atentos, aguardando o noivo chegar. Meu Deus, que as nossas lamparinas não venham cessar, não venham parar. Meu Deus, que nada venha impedir, meu Deus, de nós estarmos preparados, ó Deus, para te aguardar. Meu Deus, que o Senhor possa visitar os nossos familiares. Meu Pai, que nós tenhamos força, graça para salvar, meu Deus, aqueles que também estão à nossa volta. Que sejam os nossos pais, irmãos, filhos, vizinhos, amigos. Meu Deus, que o Senhor, Pai, possa renovar a nossa fé a partir deste momento. Aquele que está fraco, venha a ter força. Aquele que está caído, se levante. Em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai. Deus de graça, Deus de poder. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem acendido lamparinas nessa noite. O Senhor tem colocado azeite na vida dos nossos amados irmãos nessa noite. O Senhor tem dado graça nessa noite, meu Deus, para nós podermos ser luz lá fora, para nós ser sal lá fora. Meu Deus, que as nossas vidas, meu Deus, seja realmente uma tocha lá fora, Pai, para clarear a vida daqueles que estão na escuridão, a vida daqueles que estão caídos, a vida daqueles que estão fracos, a vida daqueles que estão desanimados, a vida daqueles que estão sem perspectiva, Senhor. Meu Deus, não permita, meu Deus, não deixa, meu Deus, a nossa lamparina apagar, não deixa a nossa reserva baixar. Não, meu Pai, não permita que sejamos como essas nécias, mas que sejamos como árvores prudentes, aguardando o teu retorno, aguardando a tua volta, aguardando o Senhor voltar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graças a Deus. Amados, coloca a tua vida em ordem, a tua casa em ordem, a tua lamparina em ordem, as reservas em ordem, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E para encerrar, ele diz no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Deus abençoe. E a Deus toda glória.